E o Receitas Práticas de hoje está tão chique. Vejam aonde que eu tô. Eu estou dentro da cozinha do Instituto de Gastronomia da Américas, conhecido como IGA, aqui em Piracicaba, com o chefe Lucas, que hoje ele vai, tudo bem? Tudo. Hoje ele vai nos ensinar uma receita deliciosa, receita prática e deliciosa. Fácil, simples, para fazer em casa leva 40 minutos no máximo. Olha, o jeito que a gente gosta, né? E além da receita, ele vai nos dar algumas dicas de preparar merengue, né? Que na verdade são 3 tipos de merengue. Isso, a gente tem o merengue suíço, o merengue francês e o merengue italiano. E aí a gente tem os diferentes tipos de receitas para cada merengue. Olha como que que ele pode ser incrível. melhor utilizado. Essa técnica ele vai ensinar pra gente já, né? Porque agora a gente não, né? O chefe vai nos ensinar a preparar lemon pie. Para quem não sabe o que é lemon pie, é uma torta de limão, obviamente, né? Mas é diferente? Como que é? Assim, a receita tradicional ela se difere da convencional que a gente come aqui no Brasil, porque aqui a gente tem um consumo muito forte do leite condensado. Sim. E as pessoas se habituaram muito a usar o recheio dela como leite condensado com algumas gotas de limão. E não o creme base do recheio da torta, que se é tradicional ser feito. Bom, então hoje a gente vai aprender a torta de limão tradicional. A verdadeira. Isso. Então vamos lá. Aqui a gente tem 125 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar de confeiteiro, uma gema de ovo, 75 gramas de manteiga gelada em cubos e um pouquinho de extrato de baunilha. Essa massa, a gente chama ela de massa sabré. Sabré. Ela é uma massa da confeitaria tradicional francesa e ela tem esse nome, o nome se assemelha um pouco com areia, porque ela é uma massa que ela fica crocante e ela, no momento que você come, você tem a sensação de areia na boca. Ela é aquelas massas crocantes. Aqui no Brasil a gente está muito habituado a falar como se fosse uma massa podre, mas ela é diferente da massa podre. Certo. E ela é uma massa para doce. Certo. Primeiro processo, a gente vai misturar a farinha com o açúcar. A gente sempre começa ela separando secos. Aqui a gente poderia estar usando o açúcar comum também, o açúcar refinado. Não faria grandes diferenças nela. Aí a gente entra com a manteiga gelada, cortada em cubos. Aqui nessa massa sabré, a manteiga gelada, a gente vai indo com a ponta do dedo, dissolvendo ela na farinha. E a ponta do nosso dedo, ela vai aquecendo, ela vai trazendo calor para ela começar a encorpar na farinha de forma uniforme. Essa massa, ela não costuma levar água. E se ela não estiver dando liga e você precisar acrescentar um pouco de água nela, o recomendável é que você lave a mão, tire o excesso de água na mão e envolva a massa com a mão molhada. Essa água que vai estar na sua mão umedecida, ela já vai ajudar a massa a começar a dar liga. Já é o suficiente, então, da quantidade de água. Bem pouquinho mesmo, então. Isso. Entendi. A gente já chegou no processo da farofa, que a gente queria chegar com a massa. E é nesse ponto que ele vai manter essa textura de areia, que vai lembrar areia e que depois de assada ela vai esfarelar na boca como se fosse uma areia. Nossa, chefe, eu já tô com água na boca aqui de imaginar. E chefe, para essa quantidade de massa que a gente está fazendo, qual é o tamanho adequado da forma? Uma forma média. Média? Entre 20 centímetros, 22 centímetros de diâmetro. Aqui a gente chegou já no ponto que a gente queria com ela. Ela fica com uma consistência próxima de pomada também. E aí aqui que vai entrar no importante, a gente vai passar o plástico filme nela, envelopando, e vai levar ela para descansar na geladeira. Toda a massa de farinha a gente costuma descansar na geladeira por conta da temperatura ser baixa e isso ajuda com que os líquidos e as gorduras que entram aqui na farinha, nesse descanso da farinha, ela absorve melhor e ela tem um desenvolvimento da massa. Gente, olha quantas dicas bacanas que a gente tá recebendo aqui do chefe e que faz a diferença, né? Porque às vezes a gente tem a receita em casa, né? Muitas vezes até anotado essas dicas, mas a gente acha que não interfere nada. Muitas vezes não sabe o porquê também. Não dá certo, né? Então, ó, vamos seguir a risca aí. Quero todo mundo na cozinha, porque
Afinal de contas, essa receita de lemon pie faz parte do curso Cozinheirinhos? Cozinheirinhos aqui da turma do IGA. Qual é a idade, a faixa etária? De 8 a 15 anos. Olha, gente, chama a criançada para fazer, né? E junto. assim, além de fazer parte da turma de cozinheirinhos, é uma receita de confeitaria clássica. Então, qualquer curso que você vai estar buscando de alta gastronomia ou de confeitaria, nos princípios básicos de confeitaria, provavelmente você vai fazer uma lemon pie. Olha, porque que bacana. É a situação da massa sabré. Depois a gente vai fazer o recheio de limão e ainda se trabalha o merengue. E agora a gente leva à geladeira por mais ou menos quanto tempo? De 20 a 30 minutos. Outra dica muito importante, assim, que é legal para dar, é sempre abaixar ela, apalpar. Com isso, a gente vai chegar na temperatura no centro mais rápido. Ah, faz sentido, porque a gente tem o hábito de deixar a bolinha, mas as extremidades elas ficam numa temperatura e o centro demora. Outra. Dessa forma, deixa toda homogênea. Isso. Enquanto a nossa massa descansa, a gente já vai fazer o preparo do recheio, porque ele também vai descansar para baixar a temperatura para a gente entrar na massa assada depois. Certo. Então, a gente vai usar 100 ml de água, 40 ml de suco de limão, 50 gramas de açúcar refinado, 30 gramas de amido, 25 gramas de manteiga, um pouquinho de extrato, só uma pitada de extrato de baunilha e um ovo. Agora, o que a gente precisa fazer? No primeiro momento, a gente vai dissolver o ovo no açúcar. A gente vai bater essa mistura. Primeiro a gente quebra o ovo no recipiente por fora. A gente pode já fazer diretamente na panela, para deixar mais prático. Vou juntar o açúcar. E essa mistura pode ser feita fora do fogo, né? Essencialmente fora do fogo, depois a gente vai levar ao fogo. Tá. Entra com a água e o amido. Essa parte é importante bater bem para dissolver o amido nessa massa. Agora a gente já pode entrar com limão e uma pitada de essência. Agora a gente coloca o fogo bem baixo, porque dessa forma a temperatura vai subindo aos poucos e o ovo vai cozinhando sem talhar. Isso é o que a gente chama do processo de temperagem do ovo. Fogo baixo e mexendo sempre. Mexendo sempre. Aos poucos, quando começar a temperatura elevar, também o amido vai começar a solidificar essa base. Vai engrossando. Isso. Agora que começou a engrossar, a gente já começa a tirar do fogo. Não continua para o ovo não talhar. E aí agora que a gente entra com a manteiga para finalizar e encorpar a gordura. E agora que a gente incorpora essa manteiga, agora já muda até a cor, né? Ó, muda a cor, a textura, a densidade da gordura, o brilho. E o sabor também, né? Porque manteiga é algo extremamente saboroso. Agora aqui o próximo processo a gente vai passar ele para um bowl, para alguma tigela. E aí a gente vai redistribuir ele e vai levar para esfriar na geladeira, para depois a gente só montar essa base na torta. Uma dica muito importante, no momento que a gente passar o plástico filme, a gente passar ele rente. Encostando, você quer dizer? Encostando no creme. Tá. Encostando no creme, coloca o plástico filme, abaixa ele até lá embaixo, deixa ele encostando, para que ele não crie uma película e depois fique mais difícil de você trabalhar com ele. Depois do recheio pronto, a gente levou o recheio para gelar. A gente vai abrir a massa para levar para assar. Polvilha um pouco de farinha. Que é para não grudar, né? Para não grudar, tá. Isso. E aí um pouco de farinha por cima também, para o rolo não grudar. Muito importante também de avisar que é uma massa gordurosa. Ela tem uma grande porcentagem de gordura com a manteiga. Então a gente não precisa untar a forma.
Ela vai sair da forma diretamente. Aqui, ó, sempre legal fazer um X, que você consegue esticando ela um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tentando manter ela um padrão uniforme. Então aqui a gente já colocou a massa na forma. A gente preferiu essa forma ondulada, justamente por ela ser a tradicional de lemon pie. A gente está tão habituado a ela. Lembrando que é fundo removível, né, chefe? Fundo removível. Certo. É muito importante que a gente faça pequenos furos na massa. A gente faz vários furos para a massa não infrar. Feito isso, agora a gente vai levar a nossa massa para o forno, 180 graus. Mais ou menos quanto tempo? Então, como ela é uma massa pequena, a gente vai deixar 10 minutos, olhar, qualquer coisa abaixa um pouco o forno. Aí a gente mantém mais uns 5, 10 minutos para dourar. Certo. Se for uma forma grande, pode chegar até meia hora o cozimento dela, tá? A gente já tirou a massa da torta aqui. Inteira douradinha, né? Inteira dourada, Ótimo, bem crocante. Bem crocantinha. Aqui vamos colocar algumas zestes de limão. Casa, para quem não sabe o que é zeste, exatamente essas casquinhas né, do limão, seja limão Tahiti ou limão siciliano. Para quem não tem esse aparelhinho, um ralador no ralo fino. Bem fininho. Bem fininho. Ótimo. Aqui, como o nosso recheio ele entra no estado meio gelatinoso e sólido por conta da manteiga, a gente bate e começa a aquecer ele pelo fouet. Ótimo. Muda um pouco a consistência, fica até mais cremoso, né, chefe? Fica totalmente mais cremoso. Se você tiver com algum líquido ou quiser entrar com mais manteiga, pode entrar um pouco. Agora aqui a gente só pega com a colher e começa a rechear ela. Subiu um cheirinho tão bom aqui. Um cheirinho de limão maravilhoso. Agora que a gente já colocou nosso recheio, a gente vai para o processo do merengue. A gente leva ela para a geladeira para estabilizar um pouco e depois vai ajudar a gente no corte. Então vamos para o nosso merengue suíço, é isso? Isso. 300 gramas de açúcar comum, refinado, 3 claras de ovos, 90 gramas, em média, 50 gramas de açúcar de confeiteiro e 15 ml de água. O açúcar. E aí esse a gente vai juntar 15 ml de água. Agora é bom que a gente já misture bem a clara de ovo com açúcar, para a gente não ter tanta dificuldade depois. Aqui a gente sempre dá uma mexida, limpa sempre a parede da tigela, do bol, para que os açúcares na borda não queimam e vão por fundo. Quando ele vai chegando no ponto, o açúcar ele vai descendo como uma calda única, sem ficar quebrando o aspecto do cara. Aqui agora na batedeira a gente vai levar ela e sempre é legal os primeiros 10 minutos ou um pouquinho menos, a gente bater numa velocidade um pouco mais baixa. Aqui a gente colocou na velocidade 4. Quando a gente percebe que o merengue já está próximo de chegar, já montou, já está com outra característica, a gente pode começar a entrar com açúcar de confeiteiro. Aqui a gente vai entrar com suco de meio limão. Ele é um cítrico para estabilizar o merengue, o ponto. Então algumas gotas só. E aumentar a velocidade da batedeira para o 6. Ponto do merengue firme. A gente consegue perceber. Esse é o ponto certo. Esse é o ponto de qualquer merengue, ele não cai. Certo. Aqui a gente vai fazer uma finalização rústica. Em vez de trabalhar com os bicos, a gente vai fazer aquela finalização de lemon pie cheio de picos. Então a gente já vai espalhando ele pela torta. Agora a gente pode pegar com garfo mesmo
e vim puxando. Ah, que legal! Como chama? São picos. Picos de merengue. Tá. Agora com o maçarico a gente vai fazer a finalização da nossa torta. Então a gente vem com uma distância. É muito chefe, eu vou rápido. confessar, eu sempre tive vontade de usar o maçarico. Você vai me deixar usar hoje? Faça o teste pela primeira vez. Vou tentar, hein? Nunca fiz. Mais próximo? Mais próximo um pouco. Ah, tá. Já peguei aqui. Ai, olha, é uma mágica isso. Que legal. Achei que ficou muito bonito isso. E quem não tem o maçarico pode levar para o forno alto, 2, 3 minutinhos, já é para começar a caramelizar um pouco, queimar um pouco, né? Tostar. Ai, ficou lindo, hein? Vamos à parte que interessa. A parte que me interessa mais, que é a hora de degustar. Vamos lá. Posso? Faça a prova. Eu tô com vontade desse momento desde o início da gravação. Olhem isso aqui, que coisa linda, ó. Vamos ver. Meu Deus, essa massa é muito deliciosa. Vocês não imaginam a crocância. Olha isso aqui, que delícia! E eu gostaria de agradecer não somente ao chefe Lucas, como também ao Instituto de Gastronomia das Américas, o IGA, por ter compartilhado com a gente essa receita, que é uma das receitas dos cursos que eles oferecem. Gostaria de agradecer também a participação em nome da escola e minha pessoa também. Foi uma delícia, né? Foi uma delícia. Bom, espero que vocês tenham gostado aí de casa. Um beijo e até o próximo programa.